dois vídeos por dia não, nenhum. É que como eu fiquei muito tempo sem fazer, eu queria deixar algumas coisas registradas. Tem acontecido muita coisa por aí, muita doideira, que eu queria registrar para que eu tenha argumento para continuar enfim, o meu aprendizado e o aprendizado de quem quer que ache necessário, né? Hoje é segunda-feira. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês e vocês sabem. Dando a sensação que tá um pouco para baixo. Não quero que fique filmando o chão, né? Ficou ótimo. Na sexta-feira a gravação ficou muito boa. Eu vou tentar fazer aí, enquanto eu tiver esses assuntos pendentes, eu vou fazer no máximo um vídeo por dia. Não vou fazer mais do que isso não. Não vou fazer ir de volta não. Até porque a volta tem chovido ou tem ameaça de chuva, então ficaria mais desconfortável aí. Ok? Tá ok? Bom, hoje, dia 18 de março de 2019, uma segunda-feira. Tempo como quase todos os dias nessa época do ano. Estamos beirando aí. Essa semana entra oficialmente o outono, né? Acaba o inverno 2018-19 e estamos no declínio, né? Vamos caminhando para o frio máximo que acontece lá para junho, julho, e depois disso já recomeçamos esse pico da subida de novo de temperatura. Foi um verão que inicialmente foi muito quente lá no começo de fevereiro, de dezembro. Quente e seco pra caramba, choveu muito pouco em dezembro, chegou a preocupar bastante gente. Mas fevereiro e março tá dando conta de repor e sobrepor as expectativas. Tá chovendo bastante, chovendo todo dia, e tá tendo bastante problema de alagamento e tudo, praticamente todos os dias em vários pontos da cidade. E por que não dizer do país, né? Eu não contei semana passada, não, contei sim. O Mauro passou aí a semana, né? Chegou desde quarta-feira à noite, ele tá lá com o Marcitos, né? Curtiu o fim de semana, curtiu o aniversário dele com ele. Eles se divertiram bastante, mostraram muita coisa bacana. Enfim, e agora o Mauro hoje está voltando. Ele, se não embarcou, está para embarcar de Belfast para Londres. Em Londres ele vai tentar encontrar uns amigos da gente que moram lá. Vai tomar um café, vai ficar algumas horinhas com eles lá, ver se consegue dar tempo, porque tem toda a questão de estar uma hora antes e tal, e porque de Londres a São Paulo direto, né? Não tem escala nenhuma, é diretão. E aí é a viagem longa, né? São acho que 10 ou 12 horas voando. É porque a Terra é plana. Deixa pra lá. E eu quero ver se eu, nos próximos dias, sento e bato papo com o Mauro. Tô com saudade dele, não só isso, né? Mas eu preciso fechar algum planejamento com ele aí. Eu tô com ideias na cabeça que eu não quero passar agora. Eita, nós, a água escorrendo aqui com barro da construção. Aí, agora não faz muito estrago, né? Mas no decorrer do dia, com um monte de carro, vai fazer. Vai ficar feio o negócio aqui. Bom, Raposo, a princípio parece que tá tudo bem. Eu tô um pouco atrasado, né? Só pra variar. Mas enfim, bom, foi um fim de semana cansativo. Não quero. Eu percebo que quando os meus vídeos de segunda-feira eu detalho muito
e acabo ficando bem enfadonho, porque as informações são um pouquinho bobas às vezes. Mas eu vou tentar resumir um pouco, até porque o caminho é menor agora, então o vídeo é menor, né? O vídeo não tem mais 35, 40 minutos, o vídeo tem 20 e poucos, 25 a 30 minutos, não mais do que isso. Então a gente tem que dar uma replanejada no que fala, né? Então sábado eu andei o dia todo para todos os lados aí, fui entregar bolo ali na Lapa. A mulher quis ver cadeiras e móveis, algumas coisas, porque a gente está reformando o quarto do Cauê, né? A gente se livrou de um utilíssimo armário comprado há quase 9 anos atrás. Aqueles armários de lojas populares, foi um quebra-galho que a gente não tinha. Na nossa casa de Cotia era tudo embutido. Então quando a gente veio pra cá a gente não tinha, então a gente correu na Marabras e comprou cozinha embutida. Aliás, muito boa, não podemos falar porque ela ainda tá lá na casa, no apartamento do Márcio. Firme e forte, inteirinha. E esse guarda-roupa, um ótimo guarda-roupa, mas ele já estava em situação bem deplorável, estava desmontando, estava com os encaixes e parafusos já não confiáveis, né? Então a gente realmente precisou. E aí quando aconteceu de eu confirmar esse trabalho, eu ainda tinha um pouquinho de graninha lá, antes que ela vá embora completamente, eu resolvi mandar fazer o móvel lá, já paguei inclusive, um móvel muito grande, muito bacana, de marcenaria, tudo, de ótima qualidade. E nos próximos dias aí, no máximo na semana que vem, já vai estar colocado lá no quartinho dele. E a patroa quis estar atrás de tapete tapete ela já comprou pela internet. Ela não, eu, né? E procuramos uma cadeira que vai ter uma espécie de uma escrivaninha, um escritorinho dele, né? Daqui a pouco ele já vai estar fazendo lição, fazendo as coisas, né? Então a gente quer que ele fique bem confortável, que seja por alguns anos, né? Não seja uma coisa temporal de uma criancinha de 4 para 5 anos de idade, que seja uma coisa mais... Olha que perigo, o pessoal parou quase que completamente aqui. Bom, estou entrando na Raposo 735, um dos piores horários, né, para entrar. Quanto mais 2, 3 minutos eu deixo para me atrasar, pior fica. Bom, e aí no sábado corremos para todos os lados aí, fomos para lá e para cá, ver isso, né, ver... Mas eu aproveitei também para comprar roupas, né, nessas idas para cá e para lá. Eu dei uma renovada, comprei 3 calças a mais, comprei 2 camisas sociais, coisas que ou nessa empresa, daqui a pouco tempo, alguns meses ou menos de meses, algumas semanas eu já preciso estar em clientes e tudo, e eu não estou com roupas muito boas. Eu comprei 3 calças boas para trabalho mesmo, ou para uma saída num evento mais social, né? E olha quem chegou, olha o sol aí, ó, bem-vindo. E foi bem cansativo, chegamos praticamente à noite em casa. Saímos o dia todinho, praticamente o dia todinho. E também aproveitei para descer, antes de sairmos de manhã, desci até o meu amigo Gessé, para dar um abraço nele, que ele acabou de ser avô. Meu chapa, meus amigos são avós já. E o meu filhinho tem a idade de um neto, de muito amigo meu, ou até mais velho, mais novo que muito neto de amigo meu, da minha idade. E ontem, a gente nessa reformulação do quarto dele, vendeu uma cômoda também feita sob encomenda de marcenaria, vendeu para uma senhora amiga da minha mãe. Então ontem eu fui levá-la, né? Meu carro é muito bom nisso, né, de caber as coisas dentro.
Então a gente foi levar, eu fui levar essa cômoda lá no extremo norte, perto do Horto Florestal. Tá certo, bro, tá certo. Você é fantástico, viu? Belo cálculo que você fez. Se eu não dou uma brecada boa aqui. E aí nós fomos lá levar. Eu fui, né? Peguei minha mãe na casa dela e aí fomos. E foi bom pelo papo também, né? Curti um pouquinho a presença da veinha. E curti o carinho dela, enfim, consegui matar um pouquinho de saudade dela. E depois viemos para casa. É claro que minha mulher não ia sossegar enquanto essa bendita cadeira do escritorinho do Cauê não fosse comprada. Aí ontem acabamos indo para cá e para lá, fomos para Leopoldina, saímos, voltamos, fomos para Lapa e aí finalmente compramos a cadeirinha, ela já está em casa. E essa missão acabou. Então foi isso o meu fim de semana. Depois o resto foi sentar realmente, relaxar realmente, assistir o joguinho do Corinthians às 4 da tarde. Comemos tudo e foi o resto o resto do domingo foi para realmente curtir, ficar de boa, ficar tranquilo. Começa a semana. Esse barulho que vocês estão ouvindo, se é que vocês estão, porque está bem no meu ouvido, alguma coisa batendo assim, é o capuz da minha blusa, tá? Ele fica voando ao vento aqui, fazendo esse barulhinho chato. O que eu quero dizer, deixa eu ver, eu vou ver se eu consigo sintetizar, é que o mundo tá doido, as pessoas endoidaram, a forma como as pessoas resolveram encarar problemas ou soluções, em sua maioria, no momento atual, era uma forma muito ruim. É só dar a seta e virar. Todos os males que vêm acontecendo de todos os lados, eles resolveram ser interpretados pela maioria das pessoas comuns, né? Pelo senso comum, não o bom senso, mas o senso comum, está interpretando essas coisas de uma forma muito errada. E os resultados estão sendo muito mais catastróficos. Eu não estou colocando culpas aqui não, mas eu estou achando que a gente não entendeu nada e que seria importante que a gente tivesse entendido. Dois debilóides, dois garotos com seríssimos e provavelmente detectáveis problemas psiquiátricos, psicológicos. Eu digo psiquiátricos para parecer mais impactante mesmo. Na segunda-feira passada invadiram uma escola pública de Suzano, aqui no extremo leste da capital. E saíram atirando e mataram 8 pessoas e feriram mais algumas dezenas. E depois supostamente se mataram. Um matou o outro e depois se matou. Não sabemos. Há aí alguma controvérsia de pequena importância nesse contexto de como eles morreram e de como eles mataram. O que se sabe rapidamente é assim: ao invés da gente lamentar e da gente buscar o que aconteceu de errado para não deixar esse tipo de coisa acontecer, a solução, a leitura dessas pessoas do senso comum, a leitura do popular, do público popular, do público, esse que toma decisões, esse que elege pessoas, tá? Essa é a minha preocupação. É sempre uma leitura de aumentar o ódio. Na terça-feira, na Nova Zelândia,
um outro doente mental em estado gravíssimo. Ele entrou, entrou ao vivo, fez um live no YouTube, não, no Facebook. E nessa live ele, ao vivo, matou mais de 40 pessoas. Eu, infelizmente, recebi esse vídeo. Eu tô colocando porque, assim, mesmo com uma maioria de pessoas pensando no sentido conservador, no sentido, na minha opinião, prejudicial à solução específica do assunto, essas pessoas querem fazer guerra, essas pessoas querem fomentar o ódio, não querem resolver o problema, não querem encarar esse tipo de coisa como um assunto de patologia e calamidade, um assunto de alguém que pratica isso, que precisa de muita ajuda, de coisas que a gente errou para ensinar aos nossos garotos. Já continuo. E aí, usando um pouco e agradecendo os dados que eu peguei de um canal que eu acompanho, que eu gosto, que é um casal que mora no Canadá, se chama Cadê a Chave? E a menina é jornalista e eles colocam isso muito bem, de que tudo bem, a gente tem que relevar a postura da imprensa brasileira pela falta de experiência nessas situações. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Há mais de 20 anos atrás, aconteceu uma calamidade nos Estados Unidos desse mesmo patamar. Uma ou duas pessoas, jovens, assassinaram dezenas de estudantes de uma escola. Ficou conhecido como Massacre de Columbine. E a imprensa dos Estados Unidos, ela agiu de forma muito errada. Sobre o acontecimento. Eles simplesmente contaram tudo sobre os executores, deram pouca atenção às vítimas em si e abriram um precedente de que seria importante, e não levaram em consideração uma das coisas mais importantes nesses episódios, que é: não dê holofote ao executor. É tudo o que ele quer. Ele não liga, ele vai morrer. Ou ele vai ser preso, pegar pena de morte, prisão perpétua, mas ele vai desaparecer. Mas ele quer, o que ele está fazendo ali normalmente é uma coisa simples, ele quer holofote. Ele é um desprezado, ele é um inútil. E ele troca tudo isso, troca a vida dele por essa fama. E se a imprensa for lá e der essa fama a ele, ela vai estar dando exemplo a outras pessoas na mesma situação. São vítimas de bullying, são vítimas de abusos, tá? Quaisquer que sejam. Não confunda isso com a tiraçãozinha de sarro que você sofreu na escola, tá? Não confunda. Não é mimimi, seu idiota. No passado não acontecia, foi justamente o que acontecia no passado que trouxe o presente, seu idiota. E a gente aqui fez tudo igualzinho ao massacre de Columbine, com esse infeliz incidente horroroso de Suzano. Ou seja, deu toda e qualquer atenção aos executores e não deu nenhuma, quase nenhuma. Colocou as vítimas como
números. Fulano, 15 anos. Fulano, 18 anos. Fulana, coordenadora, 53 anos. Fulano, é isso. E aos executores, mostrou a imagem, porque tudo tem câmera hoje, né? Mostrou a imagem. Várias e várias e várias vezes por vários e vários e vários canais. Mostrou a imagem. Ou seja, deu o holofote que eles queriam. Ah, mas os caras, você é louco, meu. Os caras vão... você tá entendendo? Como é que alguém pode querer isso? Sim, é isso só que eles querem. Eles são loucos. Você não tentar entender, ao menos uma lógica nesse comportamento, é você que não quer entender. E aí você pode achar o subterfúgio que você quiser. Ah, isso é falta de pai. Ah, isso é falta... É um monte de coisa, cara. É um monte de coisa. Mas não levar em consideração que existe abuso, que existem crianças que vão sendo traumatizadas durante a sua infância, juventude e adolescência, e que o resultado disso, aliado a uma ausência de pais ou de tutores, que não saibam observar um comportamento ruim, que tudo isso pode gerar mais para frente em proporções quase imperceptíveis, porque o bullying, a gozação e a zoeira existem e sempre existiram. E acho que até sempre existirão. Mas um percentual quase desprezível disso vai se transformar num psicopata. Não porque ele virou um psicopata com o bullying, não, mas porque ele já era. E não dava para identificar. Foi só um potencializador. Ok? Então, aí você vê o paralelo que no dia seguinte houve um massacre de muito maior gravidade, se é que existe maior gravidade na comparação disso aí. Mortes são mortes e são lamentáveis e têm a mesma gravidade. Na Nova Zelândia a gente tem o paralelo, mesmo um país que nem está acostumado com isso. O cara fez a live, por isso todo mundo sabe. Não precisa de uma imprensa para saber quem é o cara. Mas depois disso, ninguém sabe mais nada. Ele foi morto, ele foi preso, ele... não se sabe. Ninguém sabe. E não é para saber. Ou seja, depois a gente levanta assuntos. Tá? O do cara fica muito mais fácil de identificar. Ele era um fascista. Só isso. Ele é um super fascista. Tá muito pra cá essa aqui, né? Eu gosto de colocar aí onde ele colocou. Mas como ela tá muito pra cá... O ruim é que aqui eu não consigo enxergar, né? Não consigo ver da minha janela. Mas tudo bem. Tem alarme, tem tudo. Um pouquinho mais longe, né? Senão eu não consigo nem descer. É isso, gente. A gente não entendeu. A gente tem que aprender. Agora, soluções simplistas, babacas e principalmente de cunho religioso, como por exemplo um dos canais que eu acompanho para sair da bolha, simplesmente usando o discurso que os muçulmanos matam no mundo inteiro e ninguém fala nada. Matam cristãos e ninguém fala nada. É foda, né? É foda, é foda. Bom, um bom dia a todos nós. Até mais tarde. Eu só preciso ver se ele está na posição. Olá, tudo bem? Vamos nessa. Eu não tinha filmado ainda a minha volta daqui. Se filmei não me lembro, mas há que se perdoar que eu sou um velhinho. Boa tarde. Eu não vou fazer
2 vídeos. Eu vou juntar para compilar tudo em um só. Se sair tudo bem, né? 5 e pouquinho agora, 5 e 4, aqui 5 e 6. Voltando para casa. Eu quis continuar, eu não quero fazer vídeos desse tamanho. Eu quis continuar a gravação hoje porque acumulou muito assunto e tem coisas importantes. E eu acho que eu não me deixei, não foi suficiente o tempo para eu me fazer entender melhor sobre o que eu estava falando, desses conceitos de terrorismo e tudo mais em momentos, em tempos de conservadorismo no governo e em grande ascensão, né? Em grande poder de... como é que eu posso dizer? Grande poder de influência nesse momento, né? Uma boa camada da população aderindo a esse conceito, né? O que eu estava querendo dizer é que normalmente o conservador brasileiro, ele é um conservador simplista. Ele tem pouquíssimas, como é que se diz? Poucos argumentos para assuntos, sejam eles complexos ou assuntos não tão complexos. E quando a gente está falando desse tipo de coisa, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que ser complexo. Primeiro eu estava criticando nessa comparação entre o incidente de Suzano e o incidente da Nova Zelândia, que não tem tanto assim em comum, tá? Mas que é leviano a forma como o Brasil, inexperiente, como a imprensa brasileira, inexperiente como é nesses assuntos, abordou todas essas questões. Ela abordou com a inexperiência que a imprensa, a mídia dos Estados Unidos abordou quando do massacre de Columbine, há mais de 20 anos. E todo mundo sabe que isso... eu estou vendo um trânsito melhor. Eu sei por quê. Porque a ponte que havia caído, que eu filmei o ano passado, ainda trabalhando pela empresa que eu trabalhava, melhorou. E segunda-feira já é um trânsito melhor mesmo, normalmente, né? E hoje não choveu. Ao que parece, a notícia boa também é essa semana não vai chover. Há perspectiva de chuvas, mas chuvas esparsas, chuvas mais situadas e menos gerais. Voltando. Primeiro eu estava abordando isso. A gente tem que aprender, a gente tem que entender o conceito de você não dar voz não dar mídia, não dar palanque, não dar holofote a extremistas, e principalmente a esses extremistas que vão às vias de fato e causam tanta dor e tanto mal a tanta gente. A gente pode comparar com o fato de que isso a imprensa faz corretamente ou de uma forma menos incorreta, que é não dar vazão a suicídios. Não há você já percebeu que não há muitas notícias sobre suicídios. Muita gente se suicida, infelizmente. E você noticiar suicídios aleatoriamente significa você colocar na cabeça das pessoas mais um procedimento que fica ali guardado. Isso não diz respeito a mim ou a você, que estamos relativamente bem com essa vida ou com as coisas que nos cercam. Nós provavelmente saibamos lidar com isso de uma forma menos incorreta, né? Menos prejudicial a nós e a quem amamos. Mas há pessoas que precisam de ajuda em relação a isso. E uma das coisas que não ajuda essas pessoas é a gente ficar noticiando suicídios. É a mesma coisa, o conceito é exatamente o mesmo. Há as pessoas desequilibradas que planejam se vingar ou que planejam se ganhar, passar uma lição relativa
a uma população depois de terem sido humilhadas, de terem se sentido humilhadas ou menosprezadas ou desprezadas ou, enfim, menosprezadas mesmo. O que elas menos precisam é que a gente dê holofote e glorifique, né? Pessoas desequilibradas que já pensam nisso. Obrigado, ciclista. Olha que beleza de trânsito. Tráfego bom. E, depois de tudo isso, lamentando a postura da nossa imprensa, continuo falando, inexperiente ainda, eu coloco um caso que foi simples, assim, eu não vi isso, mas eu li em links sérios, tá? Eita, nós. O busão parou. Vamos ver o que eu consigo aqui. Eu acho que ele vai andar. Porque eu quero entrar para a esquerda, tá? É isso. Uma jornalista do SBT, de onde, né? É assim, é até meio estranho a gente falar uma jornalista do SBT. Claro que tem jornalistas lá. Mas o jornalismo do SBT é considerado um dos piores que existem na imprensa aberta. Até justifico isso pela minha ideologia, e alguns que vão entender o que eu estou dizendo, com uma maioria que não vai entender o que eu estou dizendo, é que Jair Bolsonaro e suas pessoas só dão entrevistas e só abrem exclusivas para Record e SBT, tá? Há que se entender. Até porque essas duas emissoras declararam publicamente o seu apoio a esse governo. O que para mim é um erro, mas enfim, não é um erro porque declarou seu apoio a este governo que venceu as eleições. Mas é um erro uma emissora se colocar oficialmente ao lado de um candidato. Enfim, não vou ficar aqui avaliando isso. E a jornalista, coitada não, né? Tão excitada com o evento, no decorrer de momentos em que não se sabia nem identificar direito o que tinha acontecido. E essa moça foi em pessoas que estavam chorando nas proximidades da escola, e ela falava: olha aqui a moça chorando, você, o que? E a pessoa falava, uma das pessoas falou para ela assim: sai daqui, eu não quero falar. Isso é constrangedor, né? Bom, eu quis pontuar essa nossa inexperiência, essa nossa justificar um pouco por que isso não deve ser feito, por que não se promove tanto os agentes da destruição, mas sim, muito mais deve se promover as vítimas da destruição feita. Tá? Quanto menos se souber dessas pessoas, efetivamente, melhor será o resultado, ou menos ruim será o resultado para eventos futuros. Ok? Ponto. Segundo, a linha que eu queria dizer é a linha desses fundamentalistas cristãos. E especificamente tem um senhor que eu acompanho, justamente porque ele é bem para mim uma visão do que os eleitores desse novo governo pensam. Então eu consigo me basear em dois grupos, em dois contextos. O meu grupo do quartel, esse é básico, ali eu tenho 90% no mínimo dos participantes têm ideias ultradireitistas, ultraconservadoras e muitos deles ideias hipócritas. Mas uma outra hora eu entro nisso. Esse cara que eu acompanho,
Ele é um evangélico que lida com tecnologia, tá? Fala sobre drones, sobre câmeras, inclusive vende produtos tecnológicos. Ok, direito dele. Faz propaganda, testa. Ele é meio professor Pardal. Eu não quero citar o nome nem dele nem do canal, tá? Não é porque eu tenho medo de nada, não. É só porque não precisa. Eu não quero trazer essa encrenca pra mim. E esse rapaz, já é um senhor, ele deve ser um pouco mais velho que eu. Ele publicou um vídeo sobre esse atentado da Nova Zelândia. E me revoltou profundamente, me fez lamentar profundamente. São daquelas reações de pessoas, são daquelas declarações de pessoas que a gente lamenta a humanidade ter sobrevivido até aqui. Aquele discurso de que os esquerdistas podem, eles colocam no mesmo balaio, para você ter uma ideia, feministas, petistas, esquerdistas, com muçulmanos, com LGBT, qualquer coisa está no mesmo lugar para eles. Então quem está nesse balaio, independente de merecer ou não a análise deles, quem está nesse balaio é inimigo e deve ser destruído, execrado, punido. E a posição desse senhor é lamentável. E eu explico por quê. Qual é a posição? Ele não, em nenhum momento, ele condena o ataque. E a primeira e mais importante das questões que ele devia tratar no vídeo dele. A primeira coisa, no decorrer da narrativa dele, ele deveria, em alguns momentos, lembrar que ele não apoia, que ele não concorda com o ataque. E ele não fez isso em nenhum momento. E eu sei que ele é um cara inteligente. Mas a noção de valores desse tipo de pessoa, e eu não estou generalizando a cristãos, a evangélicos com essa noção de valores, mas eu lamento um cara desse ter 100 mil seguidores, onde a maioria deles nos comentários só tece elogios à postura dele e à forma que ele pensa. Então, a primeira e mais importante das questões que eu coloco é o cara em nenhum momento ter condenado o ataque de um psicopata que entrou em uma mesquita e matou 49 pessoas. Para você ter uma ideia da diferença de atitudes, ninguém sabe se esse autor do atentado, que ele fez uma live, ele fez um ao vivo no Facebook matando as pessoas. Ninguém sabe se ele foi preso ou se ele foi morto. Ninguém sabe. E o mínimo possível eu sei que vão tentar deixar escapar. Isso porque a própria população entende assim. Ela entendeu essa coisa que não precisa ser inteligente para entender. Tá? E em demais momentos do vídeo dele, ele coloca isso. Ele coloca esta questão. Quando os muçulmanos radicais atacam e matam cristãos ou inocentes ou afins, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. É um discurso da desconstrução, né? Porque falam, mas eles usam de mentiras como se fossem verdades extremamente naturais. Enfim, é o discurso hipócrita, o discurso da desonestidade intelectual. Lamenta-se tanto quanto, meu amigo. E eu aqui, só para terminar, porque esse sujeito realmente, infelizmente, ele reflete um pensamento de senso comum, de que, não, eles tiveram o que mereceram. A minha religião contra a sua religião. E já que você não é da minha bolha, você pode morrer. Você pode sofrer.
e o seu sofrimento não me interessa. É isso, cara, é isso, é isso. É um brasileiro, descendente de europeus, que tem esse pensamento. Inteligente, tá? Mas, mais uma vez eu coloco uma pessoa que baseia o que está no livro bosta como fator primordial que move os seus valores morais. Aí, meu amigo, aí não há como escapar da falha moral. Não tem como, meu amigo, não tem como. Ah, a Bíblia condena o homossexualismo. Essa frase por si só já é uma bosta, né? Primeiro, a Bíblia condena. Grande bosta a Bíblia condenar. Continuo na minha cruzada. É um livro bosta, escrito por charlatães políticos que usaram de seus textos para intermediar o seu poder sobre as pessoas. E usaram da preguiça intelectual da maioria da humanidade. Tá bom? Porque se você lê, basta, como diz muita gente, costuma dizer, e eu concordo em 100% da afirmação. Para ser ateu, basta ler a Bíblia. Eu não sou ateu. Mas eu abomino conceito religioso, qualquer que seja. Tá bom? Voltando. E só para terminar, este senhor reflete, infelizmente, o pensamento de uma grande parte da população, não do Brasil, mas do mundo. Tá? A postura da igreja, da imprensa, realmente é um absurdo. O que ela fez nesse triste episódio de Suzano. E nossa aceitação e nosso silêncio, ou até nossas manifestações medíocres desse tipo de atitude, refletem bem por que nós nos encontramos nessa situação. E, infelizmente, temos mais a voltar no tempo. Nós elegemos um Congresso que está pedindo, estão entrando, começando a entrar. Ó, a 657 está aberta hoje, ó. Mas só dá pra ver a garagem dele. Que é uma garagem de 4 carros, né? Uma senhora garagem. Até fugiu o que eu tava falando. Até fugiu. Fugiu completamente, agora vai ficar chato, né? A casa número 657 me chamou a atenção e aí eu perdi o que eu tava falando. Enfim. Nós... assim, há deputados no Congresso se sentindo à vontade para colocar projetos do tipo Departamento de Desesquerdização do Governo. Simples assim. É o mesmo cara, não é o mesmo cara, é o mesmo tipo de pessoa que quer excluir o marxismo do corpo docente do Brasil. Eles vivem nessa situação do inimigo público, do inimigo íntimo, né? 2 homens se beijando significa o fim da família. Nós vamos desaparecer, né? Nós estamos com momentos em que tem deputado pedindo prisão de até 6 anos a quem blasfemar contra a religião. E aí eu precisava de um caminho inteiro de ida ou de volta para poder falar sobre isso. Porque tudo o que for contra a sua religião pode ser considerado blasfêmia. Então, como é que você quer fazer isso? Eu estou tentando eliminar o fato de que estamos num país laico. Eu estou tentando eliminar o fato, que é um fato preponderante, que faz com que um sujeito desses não entenda o que ele está querendo, o que ele está falando. Ele está criticando o muçulmano e tentando colocar uma lei brasileira que faz exatamente o que a lei muçulmana manda. Ou seja, condenação aos blasfemos. Que pena, que horror, que terrível.
E é nesse ponto que nós estamos. Então, vai melhorar? Vai, mas vai precisar piorar um pouco mais. E é uma merda pensar nisso. É uma bosta pensar nisso. E eu quero falar. Vai ter bastante vídeo essa semana, ou vídeos mais longos, provavelmente porque eu vou trabalhar esses conceitos. Eu vou zerar alguns assuntos que estão pipocando e eu não quero perder esses registros. Acho importante que eu não perca esses registros. Tá bom, gente? Eu cheguei em casa, vocês viram o caminho, o novo caminho, né, da vinda do meu trabalho, um caminho mais curto, mas ao mesmo tempo eu perturbo vocês do mesmo jeito, tá bom? Beijo do gordo. Nesse momento o Mauro está voando, já saiu de solo europeu e daqui a pouco amanhã ele já estará aqui conosco. Beijo a todos, até mais.